Antes de fazer leitura aqui das Escrituras Sagradas, eu já quero fazer um convite aos pais, principalmente você que tem filho adolescente. Eu vou falar de um tema hoje muito importante, que diz respeito a uma adolescente, que por uma curiosidade caiu numa arapuca. Então, antes de nós lermos os textos aqui, eu quero criar aqui um cenário, para ficar fácil para você entender. E se você está aqui, adolescente, ou se você pai, mãe, está aqui, tem um filho adolescente, anote também esses textos, porque vai ser extremamente importante para você entender que a curiosidade de um adolescente pode trazê-lo a grandes e terríveis consequências. Você sabe o que é uma arapuca? Eu tive até a oportunidade de hoje postar no meu Instagram, eu coloquei 3 arapucas. E por que eu fiz essa pergunta, no meu Instagram? Porque não são todas as pessoas que conhecem e sabem exatamente o que é uma arapuca. Como eu vim do Nordeste e como eu fui um daqueles que criou muitos pássaros, hoje eu sou completamente contra ver pássaros presos em gaiolas, mas eu gostava, era um hobby quando eu era adolescente, morava ali na rua Tiro ao Pombo, tinha um campo muito grande, e vira e mexe ali, a gente se deparava com cada pássaros lindos, e eu montava arapucas, eu montava alçapão para prender esses pássaros, e eles eram atraídos com uma outra gaiola, um outro pássaro que ficava ali cantando, e eles eram atraídos, e eu colocava ali algum alpiste perto daquela arapuca, ou aquele alçapão, e a minha alegria era ver esses pássaros caindo dentro dessa arapuca. Hoje eu sei da crueldade que é, graças a Deus eu me converti, não incentivo ninguém a fazer isso, tá? Porém para mim ali eu não via aquilo como maldade. Está aqui nas imagens, para você ter uma ideia o que é uma arapuca, tá? Eu coloquei 3 imagens, uma o Rica já colocou, tem essa aí, essa terceira, mas é feito com algumas ripas de bambu, pauzinhos de talas de bambu, e amarrados ali com cordão, com barbante, e é uma coisa muito simples para ser feita. Então essa jovem chamada Diná, por conta da sua curiosidade, a curiosidade de uma adolescente, caiu numa arapuca, e nós veremos isso aqui nessa noite. Nós seguiremos uma sequência de textos baseados aqui no livro de Gênesis. Nas últimas 2 quartas-feiras o pastor Sérgio ministrou aqui na igreja, às quartas-feiras, e eu estou dando sequência aqui no capítulo 34, o capítulo 34 de Gênesis, conta a história de uma das filhas, ou melhor, um dos filhos, de Jacó, porque quando você fala de Jacó, você já lembra imediatamente dos 12 filhos, mas Jacó também teve uma filha, com uma de suas esposas, Lia, e essa jovem tinha mais ou menos 14, 15 anos, era uma adolescente, não se sabe a idade exata, mas era uma adolescente, e o nome dela era Diná. Então poucos falam sobre a filha de Jacó, as pessoas falam muito sobre esses filhos, e nessa noite nós vamos entender aqui esse texto, tirar um grande aprendizado. Por isso que eu estou aqui criando um cenário e estimulando os pais em casa a chamar os seus filhos para participarem desse culto. Eu quero nessa noite, ao criar esse cenário, dizer a você o perigo que é para uma adolescente que ainda não sabe se proteger o suficiente, trilhar por caminhos em que na concepção dele, no entendimento dele está correto, e quando ele menos espera, cai ali numa arapuca, vai se tornar um escravo, um prisioneiro do pecado. Então nós vamos falar sobre essa curiosidade dessa adolescente. Antes de nós lermos o capítulo 34, nós vamos ler 10 versículos, do versículo 1 a 10, antes de lermos esse texto, que é o texto principal, nós precisamos entender um texto depois, que é o capítulo 35, engraçado, eu quero explicar o capítulo 34,
Mas, para ficar ainda mais claro o capítulo 34, nós teremos que ler o capítulo 35, porque muitas vezes, homens e mulheres tomam decisões e queremos que Deus aprove as nossas decisões. Então, todas as vezes que um pai ou uma mãe vai tomar uma decisão, e ele tem ali filhos, se ele já tem um certo entendimento, é muito importante que esse pai e mãe converse com seus filhos, fale para ele das mudanças que vão acontecer, seja de uma cidade, de um estado, de uma outra nação, seja de um colégio, o porquê que está mudando, porque ele precisa entender. E se esse filho realmente ele tem um coração ali voltado para Deus, se ele tem um coração conectado com a palavra do Senhor, ele pode ser até mesmo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida desses pais. Então hoje eu não posso tomar decisões por conta própria, sem antes conversar com a minha esposa, sem também saber a opinião dos meus filhos. Por qual razão? Porque quando se trata só de mim, só do pastor Giba, para mim é fácil, homem é muito prático, mas eu tenho que pensar sempre na minha esposa e sempre pensar nos meus filhos. Então se eu vou para qualquer lugar, ou se eu tenho que fazer qualquer coisa que envolve toda a família, não é tão simples assim, porque se você toma uma decisão por conta própria, você depois começa a ver que nessas decisões vêm as consequências. Você quer que Deus aprove as tuas decisões, e aqui no livro de Gênesis capítulo 35, do versículo 1 a 3, o texto diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Preste bem atenção. Quando nós perdemos a visão dos propósitos de Deus, o próximo caminho a ser trilhado e a próxima perda que teremos é exatamente das prioridades. Quando você perde a visão daquilo que Deus tem para a sua vida, você também perde a prioridade, aquilo que era prioridade. Se a casa do Senhor era prioridade, vai deixar de ser prioridade. Se a leitura das Escrituras Sagradas era prioridade, deixa de ser prioridade. Você começa a colocar tudo na frente, porque você perdeu a visão. E vale a pena você lembrar que Jacó tinha sido ricamente abençoado pelo Senhor. Lembra que Jacó era um forasteiro, enganou seu irmão, enganou o pai, fugiu. Aí depois ele também foi enganado por Labão, o seu sogro, casou com Lia, casou com Raquel, depois ele prosperou, aí ele fez um acordo com Labão. Lembra de 3 semanas atrás que eu tive a oportunidade de ministrar, falei sobre Labão, de Labão falar para Jacó: Jacó, fixa o teu salário, eu quero você aqui porque eu tenho entendido que estou sendo abençoado por tua causa, Deus é contigo. E Jacó então faz um acordo, fala: não, Labão, ô meu sogro, não precisa pagar nada não, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com os rebanhos aqui, ó, salpicados, manchados e malhados, e você fica com o rebanho que você mais gosta, que é o rebanho branco aí, e era a grande maioria. Aí Jacó teve uma estratégia, e essas ovelhas salpicadas, manchadas e malhadas, elas se multiplicaram. Quando Jacó saiu da terra do seu sogro, ele saiu riquíssimo, porque a economia girava em torno da agricultura e da pecuária. Então quando você tinha terra para plantar, e essa terra era fértil, você também tinha condições de cultivar o gado, as ovelhas, o rebanho.
Então essa era a riqueza que estava em torno do homem naquela época, a economia girava em torno disso. Então Jacó viu o quanto Deus o abençoara. Só que agora, igreja, Deus estava dando uma ordem para ele: sai do lugar que você está e sobe para Betel. Betel significa casa de Deus. E vai para lá, porque foi lá que eu falei contigo. Lembra dos que estavam aqui, assistiram o culto travesseiro de pedra, que ele usou uma pedra como travesseiro e Deus falou com ele, ele viu uma escada, anjos subindo e descendo. Ali, ele ungiu a pedra, era como se ele estivesse fazendo um ato profético para a futura igreja. Lembra que o Senhor disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então Jacó vivenciou tudo isso. Ele sabia que Deus estava dando a ele grandes experiências, só que ele tomou uma decisão, e a decisão errada que ele tomou trouxe consequências para ele. Eu tenho pessoas aqui na igreja que também já tomaram algumas decisões precipitadamente, e você, na tomada de decisões, quer que Deus aprove as tuas decisões. Então Jacó, agora, depois de ter sido tão abençoado pelo Senhor, começa a perder de novo a prioridade e a visão dos propósitos de Deus, porque Deus tinha mandado ele ficar em Betel. Só que não foi em Betel que ele estabeleceu, não foi em Betel que ele armou as suas tendas, que ele trouxe o seu gado, que ele trouxe os seus 12 filhos e mais essa filha Diná. Não foi. Ele trouxe para uma terra chamada Siquém, e ficar perto dos siquemitas, a família dele estaria exposta aos perigos. Então quando você vai para um lugar onde Deus não mandou você está expondo a tua própria família, você está colocando em perigo. Então Jacó, depois de ter prosperado muito, ele vai e estabelece a sua tenda, as suas tendas, suas casas, numa terra chamada Siquém. Ali a sua família corria um grande perigo, porque quando você está numa fronteira, aonde te expõe o tempo todo, você corre um grande perigo, da noite para o dia, cair daquele outro lado. Então Betel, que significa casa de Deus, e Siquém, possui enormes diferenças morais e espirituais. Quando você toma decisões em que Deus não mandou você tomar essas decisões, isso vai influenciar na tua fé. Isso influenciou na vida do patriarca Jacó. Isso influenciou na vida dos seus filhos e principalmente na vida de uma adolescente chamada Diná. E eu quero convidar você a abrir agora em Gênesis capítulo 34. Gênesis capítulo 34. Então, eu li aqui o capítulo 35 para você poder entender melhor o capítulo 34, tá? Então, no capítulo 35 que nós tínhamos acabado de ler, Jacó já caiu a ficha. Deus falou: quem mandou você ficar em Siquém? Sai fora daí, rapaz. Volta para onde você um dia foi visitado, aonde você foi abençoado, aonde eu falei contigo. Volta para Betel. E pasme, igreja, se você ler detalhadamente o capítulo 35, que eu li ali os 3 versículos, ele fala, vamos voltar de novo ao capítulo 35, porque eu esqueci de mostrar esse detalhe aqui. Olha o que é você perder a prioridade. Põe para mim de novo aí, por favor, o capítulo 35, do versículo 1 a 3, por favor. Olha só o que o texto diz aqui, igreja. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes,
levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Deixa parado aí por enquanto. Preste atenção que ele está dizendo o seguinte: lance fora os deuses. O que significa isso, pastor? Os filhos de Jacó já tinham mergulhado até mesmo na idolatria. Imagens agora já estavam sendo introduzidas no meio deles. Então percebe o perigo de você estar em lugares em que Deus não mandou você estar? Você pode ser influenciado por essas culturas. Então Jacó estava no local, em Siquém, colocou em risco a vida dos seus filhos, mas principalmente de uma adolescente chamada Diná. Então agora sim, capítulo 34, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, que o texto diz assim: e saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. Então preste atenção, um adolescente é muito curioso, ele tem curiosidade, porque ele ainda está indefinido, ele não é mais criança, mas ele também não é um adulto. Então é muito comum esses adolescentes às vezes não terem paciência para ouvir um pai, para ouvir a orientação de uma mãe. Ele começa a achar que o pai é careta demais, que a mãe é careta demais, que fala muito. E esses filhos, na maioria das vezes, acham que sabe mais do que um pai, do que uma mãe. Então preste atenção que o texto aqui do versículo 1 diz que Lia, a mãe de Diná, dessa adolescente, essa adolescente foi fruto de um relacionamento com Lia e com Jacó. Ela saiu para ver filhas da terra, dos vizinhos, curiosa. Ela queria ver o que acontecia com outros povos, com outras culturas. O adolescente é muito curioso. Por isso que a gente tem que o tempo todo monitorar os nossos filhos, até mesmo em suas redes sociais. Que tipo de vídeos que eles estão vendo, quais são as conversas no WhatsApp, quais são as imagens que amigos e colegas estão enviando para ele, porque eles têm curiosidade. E nessa curiosidade, o local em que ele está hoje, podemos dizer que é Betel, a casa de Deus. Só que quando ele está numa fronteira, aonde desperta o interesse no coração dele por outras coisas, ele vai sair do convívio do pai, da mãe, da segurança, da bênção do Senhor, e vai conhecer outras terras. Voltando aqui, o versículo 2 diz assim: e Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Deixa eu explicar aqui para você. A terra se chamava Siquém, e o versículo 2 aqui diz que o filho de Amor era Siquém. Então talvez seja por ele ser um príncipe, e ele teria obviamente todos os direitos do pai depois que morresse de herdar aquela terra. Então ele também se chamava Siquém. E ele fala que quando ele viu aquela jovem, adolescente, com um coração puro, com os olhos sinceros, com uma face de uma pessoa inocente, tomou aquela jovem, estuprou aquela jovem, violentou aquela jovem e humilhou aquela jovem. E o texto diz no versículo 3: e apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Depois de ter estuprado, violentado, humilhado, ele falou: puxa, pois não é que eu gosto dessa menininha?
E o texto diz que ele começou a ter um certo afeto por ela, e se apaixonou por aquela menina. Versículo 4. Estou mastigando aqui, igreja. Estou mastigando para você em casa prestar bem atenção. Versículo 4. Falou também Siquém a Hamor, ou seja, o filho príncipe falou com o pai: toma-me esta moça por mulher. Então falou: pai, eu estou gostando dessa menina. Tudo bem que no primeiro momento foi uma coisa violenta, mas agora eu estou gostando dela. Versículo 5. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, olha agora o pai tomando conhecimento que a filha foi estuprada. Estavam seus irmãos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Então preste bem atenção. Diná tinha 12 irmãos. Jacó, quando tomou conhecimento que a filha, que foi amada do papai, cuidada pelo pai, protegida pelo pai e pelos irmãos, agora tinha sido abusada por uma outra pessoa, que nem fazia parte ali do contexto da tribo deles, ele ficou irado, sabendo que os irmãos estavam trabalhando com gado, cuidando dos rebanhos, esperou os irmãos chegarem. Versículo 6. Saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Então agora o pai do príncipe Siquém, Hamor, ele vai até Jacó e conversa com ele, fala: Jacó, aconteceu aqui um acidente, eu não sei onde você estava na hora que a tua filha entrou aqui no nosso território, mas ela muito curiosa, estava rolando uma baladinha aqui, e ela pegou e entrou nessa balada. O meu filho viu, percebeu que ela não fazia parte aqui do nosso clã, da nossa tribo, estuprou a menina, mas ele agora está gostando dela, e ele quer se casar com ela. Foi falar para Jacó. Versículo 7. Vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isto, entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma de Siquém, o meu filho, está apaixonada, enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por essa mulher. Meu filho está apaixonado, está encantado com ela. Vamos fazer um acordo aqui. Vamos fazer um casamento aqui entre esses dois. Versículo 9. E aparentai-vos conosco. Aqui ele faz uma proposta. Vamos morar juntos. Agora você não vai ter mais fronteira, vai ser todo mundo junto e misturado. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. Somente até aí. Um acordo, cara. O filho do príncipe Siquém, Hamor, estava negociando com Jacó. Jacó, vem para cá, agora que meu filho está apaixonado, olha, eu já liberei esse casamento aí, já autorizei, só preciso agora da tua aprovação. E vou falar mais, hein? Está vendo essa fronteira aqui que divide os dois territórios? As duas tribos, os dois clãs, acabou. Agora todo mundo junto e misturado. As minhas filhas casam com seus filhos, os seus filhos casam com as minhas filhas, e aí a gente vive bem, está tudo muito bom. Preste bem atenção, meus amados. O texto que nós havíamos lido no capítulo 35, o Senhor deu uma ordem para Jacó: sobe a Betel,
Deus mandou voltar para o lugar que anteriormente ele havia erguido um altar. Se você tomou algumas decisões na sua vida, alguns acordos você fez porque você achava que era Deus, e agora muitas coisas estão acontecendo. O recado que eu quero lhe dar é: volte para Betel, volte para a casa do Senhor. Você não somente perdeu a visão, mas você também perdeu as prioridades na sua vida. Você está trilhando por uma fronteira perigosa. Você está colocando em risco a sua vida, a tua esposa, os teus filhos. O Senhor havia aparecido em sonho para Jacó, firmou uma aliança com ele. Que coisa, igreja! Pastor, não estou entendendo. Por que não quer? Porque eu estou me esforçando para explicar, para dizer a você, meu amado, que eu e você também corremos esse risco de um dia sentir a Deus, ter experiências com Deus, sonhar com Deus, prosperar embaixo das mãos de Deus, e de repente você começa a ir para lugares que Deus não mandou você ir. Então ele se instalou naquela terra. Essa estadia causou transtorno àquele patriarca e também toda aquela família. Imagina só, igreja, quantas pessoas poderiam escapar de sofrimentos se seguissem exatamente a direção divina. Eu, como morei na praia por 7 anos, na época surfista, no auge, eu não era esse camarada derrubadinho que você está vendo aqui hoje não, cabelo branco, calvo. Cara, eu tirava suspiro. Por que você acha que minha mulher casou comigo? Quando ela me viu, ela se encantou, ela falou: esse cara aí é o anjo que não caiu não, ele veio mesmo do céu, porque eu tirava suspiros, eu era bonitão. Venhamos e convenhamos, né? Ainda sou, mas eu não era esse derrubadinho que você está vendo aqui não, porque o tempo passa e muda muitas coisas. Alguns de vocês devem estar aí pensando: é verdade, pastor, porque está passando pelo mesmo processo que eu. Um dia tirou suspiros, hoje, porque tudo cai, tudo despenca. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece. Vocês estão entendendo? Estão gostando? Siquém era a terra que Jacó optou ficar. Era uma terra estrangeira. Os moradores daquela terra eram os heveus. Então as pessoas viviam em tribos, e naquela tribo, naquele clã, sempre tinha um chefe. Aquela mocinha chamada Diná saiu sozinha de casa para conhecer os jovens de uma outra cidade. Ela tinha curiosidade para saber como eram, como viviam, como eles se vestiam, qual era o tipo de comida, quais eram as músicas que ouviam, como eram as festas que eram realizadas. Assim são os dias de hoje, meus amados. Muitos dos nossos adolescentes que estão na casa do Senhor buscam uma oportunidade, uma chance para ir em outros territórios e conhecer a Siquém. Querem ir para uma balada, eles estão aqui na igreja, mas não veem a oportunidade de um pai e uma mãe dar autonomia para ele, para conhecer uma balada, para conhecer outras pessoas. É por isso que os jovens não gostam quando os pais estão perto. Eu estou sentindo isso na pele, meu filho. Eu tenho um filho de adolescente de 14 anos e uma menina de 11 anos. Antigamente eles andavam de mãozinhas dadas. Tudo bem que eu nem acho muito legal mesmo, mas às vezes quando eu quero provocar o meu filho Mateus, eu falo: Mateus, eu vou te abraçar, hein? Eu vou te beijar, hein? Ele fala: para pai, pô, pai, para. Eu falei: eu vou te abraçar aqui na frente de todo mundo, hein? Que eu sei que ele fica constrangido, e é uma forma de brincar. Eu falei: puxa, Mateus, eu sempre pedi para você, quando você ficar adolescente, não fica bobalhão, entendeu? Fica amigo do seu pai, compartilha comigo. Para Bia eu falo a mesma coisa.
Porque os adolescentes, eles têm o hábito de achar que sabem mais do que os pais, e não sabem. Então essa mocinha Diná saiu sozinha de casa para conhecer jovens de uma outra cidade. Só que essa curiosidade foi uma arapuca, foi uma armadilha, pois o povo cananeu era perverso e imoral. Eu vou deixar o meu filho, pastor, não aguento mais, ele fica pesando na minha, ele fica me enchendo. Fala, não vai não. Você paga as contas de casa, não paga nem o celular pré-pago e acha que tem autonomia. Não, enquanto estiver sob os meus cuidados, não vai não, e pronto, acabou. Então não vou falar mais com você, problema é seu. Você não é mais o meu pai, você não é mais a minha mãe, problema é seu. Quem que vai estar perdendo com isso? É você mesmo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, filho, não caia nesse engodo de Satanás. A tua aventura, a tua busca por uma aventura desenfreada pode levar você para uma profunda arapuca. Essa menina que era amada pela família, que era protegida pelos irmãos, não foi impedida de ser estuprada e humilhada. Quando essas jovens começam nesses contatos pelas redes sociais, marcam encontros sem saber quem é, às vezes do outro lado tem um maníaco esperando. É por isso que muitas acabam sumindo, muitos acabam se desaparecendo, nunca mais os pais veem, se tornam vítimas de sacrifícios humanos, de violência, escravidão sexual. Então não caia nesse engodo. Começa por aí, filho. Se você não dá ao teu pai e à tua mãe autonomia, para que o mesmo tenha acesso às tuas redes sociais, tenha a senha do teu celular, tem alguma coisa errada. Pai e mãe, foi você mesmo que deu esse instrumento para ele, porque ele não tinha dinheiro para comprar. E se você deu, você tem o total direito de acesso para saber com quem ele está falando. Mostre para ele do perigo que ele está trilhando. Essa menina que foi amada pelo pai, pela mãe, pelos filhos, agora ela teria que, como muitas mulheres, carregar uma marca de um passado ruim. Muitos nos dias de hoje vivem tristes, traumatizados, e muitos deles sem perspectiva nenhuma para o futuro, porque estão presos a um passado. Se esse é o teu caso que está nos assistindo, ou quem sabe aqui nesse culto presencial, você também precisa parar de se vitimar, de se sentir injustiçado, porque quando você cai numa arapuca sem saber, é uma coisa, e outra coisa é quando você mesmo provocou isso. Então, sendo você cair numa arapuca sem saber, ou você que provocou isso, ao invés de você ficar se vitimando, abre o teu coração para saber que Deus pode iniciar algo novo na tua vida. Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Aí você fica o tempo todo parado a um passado. Não, porque lá atrás, como é que foi a vida dessa mocinha chamada Diná? Eu quero só relembrar vocês que Jesus Cristo, Ele também foi não só um bebê, uma criança, um adolescente e um adulto. E dentro da cultura judaica, os adolescentes com 12 anos são introduzidos ao judaísmo, e numa festividade que é celebrada ao chegar nas ruas de Israel, de Jerusalém, você vê muitos desses jovens sendo carregados nos ombros por muitos outros. Eles fazem uma festa que é o Bar Mitzvah. Ali eles celebram, porque agora esse adolescente, ele passa a ser ouvido, escutado pelos adultos. E aí você fala: pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque muitos pais também são responsáveis por isso, porque não tem tempo para ouvir os seus filhos, acham que a fala deles é um saco, é um cansaço.
precisa ouvir, saber o que passa pelo coração. Jovem gosta de estar no lugar onde ele é celebrado. Por isso nós temos aqui os teens, por isso que nós temos aqui os flames, para que esses jovens sejam celebrados, para que eles sejam ouvidos, para que eles sejam escutados. Eles têm um lugar de honra aqui nessa casa, eles têm credibilidade, eles têm o direito de apresentar as suas causas, eles têm o direito de fazer às vezes até exigências, de apresentar suas particularidades. É por isso que na grande maioria eles acabam sentando aqui. Para quem está me vendo, talvez seja o contrário, mas aqui de frente, na minha esquerda. Mas se você está me vendo aí da igreja para cá, à direita, eles sentam sempre no mesmo lugar. Eles gostam de conviver. É difícil você ver um adolescente isolado de outros adolescentes, se bem que isso acaba acontecendo. Às vezes eles não se familiarizaram ainda, mas quando eles se familiarizam, eles gostam de estar juntos. Antigamente os meus filhos sentavam aqui do meu lado, hoje eles querem sentar junto com os adolescentes. Eu até prefiro que eles fiquem mesmo. A minha alegria é saber que o meu filho, que a minha filha, chega e fala: pai, eu tenho um compromisso hoje na igreja, eu tenho uma escala. Enquanto muitos pais cometem o erro de dizer: para a igreja de novo, tem que te levar de novo, que cansaço, que fadiga. Pai, mãe, levanta as mãos para os céus e agradece a Deus por teu filho ter compromisso na casa do Senhor, porque aqui é Betel, aqui não é Siquém, aqui não é outro clã, não é outro território, aqui é o território dos céus. Aqui ele vai ouvir das escrituras sagradas. E Jesus Cristo, ele foi introduzido com 12 anos nessa festividade chamada Bar Mitzvah. Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52, eu vou fazer leitura rapidamente. Vocês estão gostando ou não? Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52 diz assim: ora, todos os anos iam seus pais para Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando, e todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas, e quando viram, maravilharam-se. E disse-lhes a sua mãe: filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e eram-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Percebe que o texto diz aqui que Jesus era sujeito aos pais. Ele não era um filho rebelde que se levantou contra o pai, contra a mãe. Então essa festividade que era celebrada, que nós celebramos no domingo agora passado, na Páscoa, uma vez por ano, era comum as famílias irem para Jerusalém, e eles vinham de vários lugares, inclusive lugares distantes, remotos e até perigosos. Então era comum eles irem em grandes famílias, em grandes quantidades de famílias. Eles iam em números grandes, porque a jornada se tornava menos perigosa. Então eles subiram em grandes quantidades e desciam em grandes quantidades. Só que Jesus tinha 12 anos, e agora o direito legal de estar no meio dos adultos, de levantar a mão e perguntar uma coisa, e o adulto falar: não, deixa o menino falar ali, deixa a menina falar ali. Era cultural, isso fazia parte.
Então, se você lê as Escrituras e você vê esses ensinamentos, o que a gente logo aprende? Faça o mesmo com os teus filhos. Dê a ele a devida atenção. Dê a ele os devidos cuidados e proteção. Então os pais de Jesus, quando descem de Jerusalém, descem com aquela multidão de familiares, estava todo mundo ali, eles acreditavam que Jesus estava no meio deles. Quando chegaram lá, perceberam que Jesus não estava à procura nenhum, procura no outro, vai na casa de um, fulano, ciclano e nada. Aí volta para Jerusalém, quando chega lá, encontra Jesus e fala: filho, por que você fez isso com a gente? E ele fala para o pai e para a mãe: por que vocês estão me procurando, me questionando? Por um acaso não cabia a mim cuidar das coisas do meu pai? E a Bíblia diz que ele se sujeitou. Então, igreja, com os 12 anos de idade, Jesus respondia com as perguntas no meio de adultos. Eles participavam dos cultos, eles participavam da palavra de Deus. A melhor coisa que um pai e uma mãe poderia desejar dos seus filhos é vê-los na casa do Senhor. E aí eu estou caminhando aqui para o final para dizer a você que a grande estratégia de Satanás, sabe qual é? Vamos misturar, vamos fazer tudo junto e misturado. O meu filho está apaixonado, a minha filha está apaixonada. Quantos anos ele tem? Tem 14 anos, vai mandar lavar roupa, vai mandar lavar prato, vai mandar estudar, vai estudar. Não, mas ele quer namorar, pastor, porque você acha que ele tem idade para namorar? Eu já falei tantas vezes aqui. Na adolescência, os hormônios, a sexualidade está florando. Vai beijar aqui, vai esquentar lá embaixo, filho e filha. Aí daqui a pouco o netinho, quem vai cuidar é você, porque ele não tem maturidade, ela não tem maturidade. Então preste bem atenção. Nós temos aqui os líderes dos ministérios, Flames, e talvez o dos teens que estão nos assistindo. Não permita misturar o que é pagão, o que é impuro, o que é profano com aquilo que é santo. Os nossos filhos são herança de Deus e nós não os misturaremos. Não os levaremos para Siquém, os deixaremos na casa do Senhor, em Betel, porque aqui é a casa de Deus. Pode aplaudir a Jesus enquanto eu bebo água. Amor, o pai de Siquém, que estuprou a menina, faz uma proposta: vamos nos misturar. Os nossos filhos estão apaixonados, não tem problema nenhum. Olha, eu vou dizer mais, ele é melhor do que muito crente. Ele é melhor do que muita crente aí, viu? Não caia nesse engodo. Porque se hoje, meu amado, um casamento de crentes, você já passa por tantas lutas e dificuldades, imagine de um ímpio. Então olha a proposta que Amor faz aqui para Jacó. Capítulo 34, versículo 8 e 10. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, o meu filho, está enamorada, apaixonada pela vossa filha. Dai-lhe, pois, eu peço por mulher. Aparentai-vos conosco. Agora vocês serão os nossos familiares, parentes. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. Habitareis conosco, vamos nos misturar, vamos todo mundo junto. A terra está diante de vós. Subirei e negociarei nela e tomai possessão dela. Jacó era um homem rico, era um homem próspero. Ele não precisava cobiçar as coisas alheias, ele não precisava cobiçar a terra de Siquém. Deus tinha dado a ele uma promessa, Deus tinha abençoado a vida de Jacó. Agora aquele mesmo homem que um dia teve tantas experiências com o Senhor, começa a trilhar de novo por caminhos tortuosos. Cuidado, meu amado, cuidado pelo caminho que você muitas vezes põe na conta de Deus, dizendo: é Deus, pastor, é Deus.
Quando você toma decisões sem a direção do Senhor, você quer que Deus te aprove de qualquer jeito. Essa será sempre a proposta das trevas, em misturar para enfraquecer o povo de Deus. Se houver uma mistura, vai enfraquecer. E para quem estava aqui no começo do culto, ou para quem assistiu no começo do culto, eu li uma passagem lá em Números capítulo 25. A única pessoa que pode destruir você é você mesmo. Porque se você é abençoado por Deus e contra o povo de Deus não tem maldição, então qual é a estratégia que Satanás faz? Já que a gente não pode então amaldiçoar a igreja, já que a gente não pode então destruir o ministério, vamos introduzir no meio deles. Daqui a pouco os que são santos, que cantam louvores e adoração ao Senhor, vai estar cantando outras músicas também sem problema nenhum. Vamos misturar, porque somente aí você enfraquece o povo de Deus que foi selecionado pelo Senhor, que foi separado para Deus. Mistura de casamento, o misto, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é justo, misturar com aquilo que é profano. Às vezes as pessoas falam: pastor, ele é melhor do que qualquer crente. Ele é melhor do que qualquer crente, só falta se converter. Pois é, cara. Esse só falta se converter é o mesmo que está assinando a sua sentença. Sabe por quê? Porque você ama a Deus, só que agora você se misturou com uma pessoa que não ama a Deus, e as prioridades dele ou dela é outras. A visão dele não tem nada a ver com o reino de Deus. Enquanto o teu coração está voltado para o reino de Deus, o investimento no reino de Deus, ele vai estar pensando em outras coisas. E olha só aqui o que diz aqui em Gênesis capítulo 28, já estou acabando. Gênesis capítulo 28, Deus falando para Jacó. Gênesis 28, versículo 1 a 3, Isaac chamou a Jacó. Isaac era o pai de Jacó, e abençoou e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher entre as suas filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoará, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Ele te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, e enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera o seu pai e a sua mãe, e se foi para Padã-Arã. O pai Isaque tinha falado: filho, eu te abençoo, não se envolva com outras mulheres, não vá para outros clãs, não entre em outros territórios, vá para uma terra aonde eu estou te direcionando, e lá você vai se casar com uma mulher que vai caminhar com o mesmo propósito. Eu vi com os meus olhos nessa casa. Quantos diáconos estão engessados, paralisados? Quantos homens de Deus afundaram suas vidas com uma verdadeira âncora? Ancora um navio, parou completamente, não só homens como mulheres, porque fizeram uma péssima escolha nos seus relacionamentos. Aquele que outrora tinha uma visão e tinha suas prioridades, agora não tinha mais. E agora, igreja, caminhando aqui para o final, depois de ter feito essa proposta para eles se misturarem, os filhos de Jacó, os 12, e também Jacó faz um acordo com esse tal de Amor, que era o pai de Siquém. Os filhos, com muita ira, com muita astúcia, propôs ao rei Amor uma seguinte aliança:
a única forma de nos misturar com vocês é se vocês também se circuncidarem. A circuncisão é uma cirurgia que é feita na pelezinha ali do pênis, aonde com uma pedra afiada era cortado ao sangue frio. Essa era uma aliança que Deus fizera com o povo judeu, não era para outros povos. Então o que eles propuseram? Amor fez uma proposta, e os filhos de Jacó fez uma proposta para eles. Diziam o seguinte: vocês querem se misturar com a gente? Então tá bom, vocês vão ter que se circuncidar. E essa cirurgia derramava muito sangue, eles tinham febres, naquela época não tinha os medicamentos que se tem hoje, então eles começaram a passar mal. Então todos os homens foram circuncidados daquela terra. Se você ler os textos mais à frente, você vai ver quais foram as consequências. Os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, irados todos eles, com aquele Siquém, o mimado filho de Amor, eles percebem que todos eles estavam enfraquecidos e sangrando muito, com febre. Eles entram num acampamento e matam todos. Todos eles são destruídos. Se você depois ler à frente, você continuar aqui nas ministrações, você vai ver que esses que tramaram esse crime, eles trouxeram consequências. Deus não aprovou isso não. Quem deveria trazer as consequências era só o estuprador, Siquém, não todo o arraial. Mas isso que dá você estar no lugar onde Deus não mandou você estar. E a lição que nós tiramos aqui, principalmente para os adolescentes, nessa fase de muita curiosidade, quando você é muito curioso e você não quer contar para o seu pai, para a sua mãe dessa curiosidade, é porque certamente você já está mergulhado no erro e no pecado. Porque filho que tem o pai e a mãe, como conselheiros, como amigos, como sacerdotes, sabe que suas experiências vão levar somente para o caminho do bem. Aqui eu me deparo diariamente com filhos, com pais que pedem para eu orar pelos seus filhos. Eu oro, faço questão, mas deixa eu te falar uma coisa, pai e mãe: nenhum intercessor mais intenso será um pastor, um apóstolo, um profeta do que você, pai e mãe. Você tem esse compromisso, você tem essa responsabilidade de orar pela vida dos teus filhos. Então eu posso orar hoje, amanhã já não vou me lembrar mais de orar por ele, mas você não. Todos os dias você pode pôr as mãos sobre a cabeça do teu filho e determinar e declarar um destino profético sobre a vida dele. Por isso, fica a lição aqui para os pais e para os filhos. Os filhos, entenda uma coisa: ninguém ama mais você do que o teu pai e a tua mãe. Talvez você esteja dentro de um lar, dentro de uma família, dentro de uma casa, em que essa não é a realidade. Você sofre com rejeição de pai, de mãe, de abandono. Eu vivenciei isso dentro da igreja. Uma pessoa que nem era da igreja, nem era crente, ele trouxe o filho porque ele falou: pastor, o meu filho tinha acho que 8, 9 anos, e começou a ter uns comportamentos estranhos dentro de casa. E um dia, na sala da minha casa, o meu filho pega uma faca e disse que ia matar a minha mulher, que na verdade ela é minha segunda mulher, ela não é a mãe do meu filho. A mãe está casada com uma outra pessoa. E ele pegou uma faca, pastor, e eu avancei em cima do meu filho. Eu não sei aonde ele encontrou tanta força, mas a impressão que eu tinha é que não era o meu filho, era uma força sobrenatural, não era uma força de uma criança de 8 anos. E ele começou a falar com uma voz grossa, uma voz esquisita, pastor, que eu não entendi muito. Eu não sou muito religioso, mas ele está com algum problema. Então, como que você vai explicar uma coisa espiritual para uma pessoa que nem nasceu de novo? Que era o caso do pai. Então, eu tive que explicar, gastar tempo ali para explicar para ele que o filho estava precisando realmente de um acompanhamento, e que aquilo era demônio, uma criança que estava endemoniada.
E aí o pai falou: talvez seja isso, pastor, a raiz de rejeição. A minha mulher, quando nós nos separamos, eu me casei com uma outra pessoa, e minha mulher ficou amargurando, e como ela tinha que cuidar do filho, ela maltratava o filho, porque ela sabia que maltratando o filho, ela me atingia diretamente. Então o filho era sempre rejeitado, o próprio filho não queria estar com ela. Só que depois ela se casou, e ela foi para a lua de mel, e ela mandava as fotos da lua de mel para o filho, e falava assim: ó, mostra para o teu pai, fala para ele o quanto eu estou feliz agora com este homem, ele sim é o homem da minha vida, e você não vai mais morar comigo, você agora vai morar com o teu pai, tá? Você me dá muito trabalho. E esse menino, sendo alimentado por esse sentimento de rejeição, foi tomado por um espírito de demoníaco, e ele começa a trazer ali as consequências. Então pode ser, filho, que aí na tua casa você não tem essa realidade que o pastor está pregoando aqui, de um pai amoroso, de uma mãe carinhosa, que dá a atenção que você precisa. Talvez você tenha essa carência, mas deixa eu lhe falar uma coisa: supra essa carência, esse vazio no teu coração, na presença do Senhor. Vem para Betel, vem para a casa do Pai, aqui é a casa de Deus. E se você, pai e mãe, colocou em risco o teu filho, colocando ele numa fronteira onde ele não deveria estar, talvez o teu filho já está visitando outros clãs, talvez estejam visitando outras terras. Curioso como é uma adolescente, curioso e curiosa como é uma adolescente, sempre buscando novidade, com tanta força, com tanto vigor, com tanta disposição, que um pai e uma mãe já não tem mais, desgastado pelo trabalho, desgastado pelas correrias, desgastado pelos afazeres no dia a dia, já não tem mais tanta paciência. Talvez o teu filho está sendo entregue, talvez o teu filho está sendo abusado, talvez a tua filha, no meio de uma curiosidade, está sendo humilhada. Chegou o momento, pai e mãe, de você entender. Levanta o teu acampamento, vai para Betel, aonde Deus tinha dado a você a ordem. Quem foi que mandou você se meter aonde não deveria? Quem mandou você buscar esses caminhos tortuosos? E vou lhe dizer mais: se essa palavra tem falado ao teu coração, e você agora pensando em tudo isso, como fulano de tal poderia ouvir essa mensagem, incentive ele depois, assistir essa pregação no canal, ele vai ter a oportunidade de ser ministrado pela palavra de Deus. E vou te incentivar mais: na próxima quarta-feira, você não perca o culto por nada, porque é somente uma sequência daquilo que você participou hoje. Houve uma mortandade por uma decisão errada que um chefe de família, o pai de uma casa, tomou, mesmo sabendo que ele era abençoado por Deus. Vamos orar, amados. Você que está aqui nessa noite, eu vou pedir para que você feche os teus olhos.